Afinal de contas, o que é diabetes? A doença atinge cerca de 15 milhões de brasileiros. E o que é pior, muitos não sabem disso. Se não tiver o tratamento adequado, pode ter graves consequências. O diabetes ele é caracterizado por uma elevação dos níveis de glicose no sangue e esses níveis altos de glicose acabam atrapalhando as funções do corpo. E também vão levando a longo prazo a complicações, problemas nos olhos, como a cegueira, no coração, aumentando a taxa de infarto, pode levar até a falência dos rins e lesões nos nervos dos pés, podendo levar a amputações também. É uma doença grave? Com certeza, muito grave. Seu Irineu tinha uma rotina bastante perigosa. Ele mesmo conta que apenas comia, dormia e assistia televisão. O aposentado descobriu que tinha diabetes ao acaso. Um dia, ao fazer o autoexame, percebeu os altos índices da glicose e constatou que estava diabético. Era preciso tomar uma providência. Mudou drasticamente a rotina. Já são 11 anos convivendo a doença e ele aprendeu direitinho o que fazer para conciliar o dia a dia com a diabetes. Com otimismo, ele sabe que tudo é uma questão de equilíbrio. Não faça nenhuma extravagância de comer muito isso, muito aquilo. Não coma doce não. Isso prejudica muito. Mas lá uma vez ou outra, quem sabe, uma sobremesinha gostosa lá no aniversário da mamãe, do papai, vai também, mas pouca coisa, sempre pouca coisa. Preciso saber balancear? Muito. Balancear muito. Mas viver é bem melhor. Eu já disse, eu ouvi falar um dia que nasceu uma pessoa que vai durar 150 anos no mundo. Eu acho que sou eu. Eu quero durar isso. A incidência é muito maior em obesos, segundo a endocrinologista. Obesidade, sedentarismo, alimentação desregrada, pressão alta e a genética são alguns dos fatores de risco para a doença. Ela é silenciosa, mas alguns sintomas podem indicar o descontrole dos índices de glicemia numa pessoa com diabetes. Nós temos sintomas bem característicos, que são excesso de urina, a pessoa começa a urinar mais vezes ao longo do dia, excesso de fome e mesmo assim levando a perda de peso. E além disso, o paciente tem muita sede. Então esses sintomas são característicos do diabetes, um diabetes descompensado. Mas o início da doença pode ser totalmente silencioso, então o paciente já tem o diabetes, mas não sente nada. Assim como em tantas outras doenças, a prática de esportes, aliada a outras mudanças de comportamento, são essenciais para o controle da diabetes. A atividade física pode ter um controle muito grande nessa doença, então manter-se ativo, tanto exercícios aeróbicos quanto exercício de força, pode ajudar a controlar essa doença, tá? Porque o nosso corpo vai usar a glicose como um combustível. Esse combustível vai entrar no músculo para agir, né, para ter a ação do exercício. Então, com isso, dá para controlar o diabetes também, junto, claro, com a medicação, com a alimentação, pode ter uma ajuda muito grande do exercício. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos deveriam fazer atividade física por pelo menos 1 hora, no mínimo 3 vezes por semana. No início, não foi fácil incluir na rotina a prática de esportes. Não foi fácil também seguir uma dieta balanceada. Mas ele, o seu Irineu, sabia que era preciso mudar. Depois que eu vi a progressão daquilo que eu tive, eu não perco a atividade física de jeito nenhum. E mais, incentivado por uma professora de educação física muito eficiente, me puxa, senão eu não vou. Mas agora eu vou até sozinho. Às vezes ela não vai porque está o tempo meio ruim e eu vou sozinho. E caminho sozinho, sem a orientação dela. Mas é para o meu bem. E eu faço isso Eu mudei totalmente, cara. Eu mudei alimentação principalmente. Hoje eu como muita fruta e salada. E faço atividade física rigorosamente em dia.
Para controlar os índices de glicose no organismo, é preciso aprender e entender a doença. Saber que alguns alimentos contribuem para desregular os índices glicêmicos. Uma alimentação regrada é fundamental. A glicose ela sobe no sangue decorrente principalmente dos doces, dos açúcares que nós consumimos, mas também dos carboidratos, ou seja, pão, massa, arroz, batata, tudo isso vai se transformar em glicose dentro do nosso organismo. Então não adianta apenas evitar os doces, a gente tem que ter um controle na quantidade desses carboidratos que a gente ingere, principalmente evitar aqueles carboidratos que a gente diz que são simples, né? O açúcar branco, a farinha branca, né? De preferência usar os alimentos integrais, né? Os carboidratos que têm mais fibras, para um controle melhor dessa alimentação. Diabetes não tem cura, mas a medicina evolui diariamente e os tratamentos se renovam sempre. Com as devidas orientações, seguidas à risca, é possível levar uma vida quase normal. Nós não falamos de cura do diabetes propriamente, a gente fala de remissão, ou seja, controle dos níveis da glicose sem medicação, mas mantendo níveis adequados de estilo de vida. Então, pessoas vão deixar de ser sedentárias, vão ter que entrar num peso normal e ter uma alimentação balanceada para o resto da vida. Então, junto com tudo isso, vai ser ainda avaliado caso a caso, com seus médicos, com os exames laboratoriais. Mas a gente pode, por exemplo, dar o exemplo de pessoas que são obesas, que têm diabetes, mas que depois da cirurgia bariátrica, com a perda de peso e mudança de todo o estilo de vida, conseguem ter essa remissão do diabetes. Então, começam a ter níveis normais da glicose e controlados sem nenhum remédio.